pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Todo mal
Em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, suplicações e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Orem pelos reis e por todos os outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica, com dedicação a Deus, respeito aos outros. Isso é bom, e Deus, nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E eu fui escolhido como apóstolo e mestre dos não-judeus para anunciar a mensagem da fé e da verdade. Eu não estou mentindo, estou dizendo a verdade. Quero que todos os lugares os homens orem, homens dedicados a Deus, e que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem brigas. Aleluia! Boa noite, irmãos. Boa noite, salvacionistas, jovens soldados, tenentes, se tiver algum capitão também. Boa noite a todos que estão conosco nessa noite ou nessa tarde, dependendo do horário que estão assistindo. Mas sejam bem-vindos. Hoje nós, como lido mais cedo pelo jovem soldado Micael, vamos estar falando sobre 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos do 1 ao 8, frisando mais no versículo 1 e no versículo de número 8. E é um assunto um tanto polêmico, mas que não deixa de ser importante de ser ministrado, de ser conversado entre nós, cristãos, que é a justiça e o papel de nós cristãos perante a esse assunto. Acontecimentos, mudanças, debates, conflitos é o que vem chamando a atenção de todo mundo, no mundo inteiro. Uns com os olhos mais atentos para essas questões, outros nem tanto. Mas o que com certeza todos repararam e se lembram é a justiça, principalmente nos recentes acontecimentos nos Estados Unidos, onde um homem foi morto por um policial, também onde um jovem aqui no Brasil foi morto dentro de casa a tiros pela polícia e tanto outros assuntos. Mas tem muita gente que não tem esse olhar para esses assuntos, mas tem outras pessoas que sim. E mesmo assim, todos se lembram da justiça e onde ela tem sido aplicada, ou então se questionam a falta dela na sociedade. No texto que lemos, Paulo inicia ensinando sobre o dever de orar por todas as autoridades. Quando nós falamos de oração, existem vários tipos de oração, é claro, mas Paulo, neste momento em que ele fala com os outros irmãos, eles estão passando por algo difícil. Nessa época, os cristãos eles enfrentavam a impiedade do imperador Nero, que lhes faziam muito mal, é claro. E Paulo, neste momento, ele ensina como se deve orar. E interessante que ele não fala apenas, olha, orem uns pelos outros, não. Ou orem por aqueles que estão sendo perseguidos, não, de maneira alguma. Paulo, além de dizer para orarmos por todos, inclusive as autoridades, ele nos dá diversas maneiras de como devemos orar. E cada maneira reflete um tipo específico de um momento na oração e de se colocar na presença de Deus. No versículo 1, por exemplo,
quando ele diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Nós podemos reparar que ele não pede apenas orações, ele pede várias formas de orações. E nelas vamos vou explicar um pouquinho para vocês cada uma delas. Por exemplo, as súplicas, elas são orações feitas repetidamente por algo ou por uma vida, pedindo humildemente e insistentemente por essa vida. Já as orações é o diálogo que qualquer um pode ter com Deus. E aqui Paulo exorta também para que seja feito em favor de alguém. As intercessões, por sua vez, elas são orações onde nos colocamos na brecha por uma vida. E ali diante de Deus você clama e se doa, ou melhor, se dói por essa vida. Isso também retrata o próprio amor de Cristo por nós pecadores. Ele se colocou na brecha por nós e por isso ele é o nosso mediador. Ações de graça, como Paulo também cita, são orações de agradecimento a Deus. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus só para pedir, mas aqui Paulo lembra a importância de ser grato a Deus por todas as coisas. E literalmente Paulo está falando de todas as coisas, ou seja, de todas as pessoas, de todas as circunstâncias, de todas as situações por qual passamos. É difícil passarmos por um momento delicado qual passamos atualmente. É difícil ter autoridades que muitas vezes, na nossa visão, têm atitudes contrárias do que é correto, do que é justiça. Mas mesmo assim, Paulo nos ensina a orar, a suplicar, a interceder e dar ações de graças a Deus por todas as coisas, inclusive o nosso sistema governamental. E essas orações elas devem ser feitas por todos os homens e por reis, o que hoje seriam os presidentes e governantes também. E todos que exercem algum tipo de autoridade, inclusive os nossos pastores, por exemplo, da nossa igreja, os nossos oficiais e os nossos oficiais locais também, que são líderes espirituais. Essas orações elas serão bem recebidas por Deus em nosso favor e nos ajudarão a ter uma vida mais tranquila, com piedade e respeito. O discurso de Paulo, então, no capítulo 2 de 1 Timóteo, ele prossegue com a explanação de que a salvação de Cristo está à disposição de todos. Paulo revela o desejo de Deus de salvar a toda a humanidade, não apenas alguns poucos escolhidos, porque ele é justo e não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo, ele procura orientar aos cristãos em todas as áreas da vida, e com os outros não é diferente. Devemos ser justos, irmãos. Devemos ser justos e procurar sempre pela justiça como o nosso Senhor fez. No capítulo 8, Paulo aconselha aos irmãos em como se portar no culto em público e diz para que os homens orem em todo lugar levantando suas mãos santas, sem ira, sem desejos de prejudicar alguém através da oração. E assim como está escrito em Tiago, capítulo 3, dos versos 10 ao 12, que diz assim: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, pode ser assim? Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E trazendo esse texto para os dias atuais, quantas vezes nós cristãos oramos para que coisas ruins aconteçam, às vezes aos nossos irmãos, às vezes ao vizinho da frente que não desliga o som em plena luz do dia, de manhã, para aqueles que saem na rua sem máscara, ou então nós oramos de maneira contrária, de uma forma negativa, pelas nossas autoridades, desejando muitas vezes a morte ou doenças ou outras coisas que aconteçam a essas pessoas e a família dessas pessoas. É uma questão de seguir a palavra de Deus. Ela é clara e devemos praticar justiça com clareza. Orar por alguém não significa que você concorde com os pensamentos e as atitudes desse alguém. Orar é uma forma de deixar Deus agir, de deixar Deus no controle das nossas vidas, das vidas das outras pessoas e das vidas dos nossos governantes. Orar é essencial para que nós tenhamos uma vida de piedade, de controle, de cuidado. Muitos de nós, se não todos, claro, viram e ouviram sobre o que tem acontecido no mundo inteiro, no mundo todo. Em 6 meses, muitas coisas aconteceram.
pandemia de coronavírus, queimadas, erupções de vulcões, centenas de homens e mulheres carregando tochas, gritando palavras de ordem contra negros, imigrantes, homossexuais e judeus, e de dois lados, um cenário político em que um acusa o outro. E eu pergunto para vocês, será mesmo que a justiça? Se a cada ano o número de cristãos no mundo cresce, por que ainda há esse tipo de comportamento? Ser cristão, irmão, é muito mais que ir à igreja, assistir cultos e dizer que é cristão porque é. Ser cristão é olhar para o outro como Cristo olhou para nós, porque Ele é justo, nós também devemos ser. Com que frequência você tem praticado a justiça? Praticar a justiça, orar pelo outro, pelo próximo, com justiça, com clareza, assim como Cristo nos ensinou, assim como Paulo nos ensinou. Você tem orado pelo seu próximo, pelo seu irmão? Você tem orado pelo seu governo? De que forma você tem orado? Comece hoje orando pelo nosso governo para que dê tudo certo, não para que ele caia, porque muitos dizem que estamos no mesmo barco. Nós estamos na mesma tempestade, irmãos. Talvez em barcos diferentes, mas na mesma tempestade. E não adianta orar para que a tempestade não passe só para ensinar aquele que cantou a musiquinha da tempestade para chover. Nós devemos orar para que tudo dê certo. Nós devemos orar entregando nas mãos de Deus, que seja feita a vontade dele, independente da nossa oração também. Mas que acima de tudo nós devemos praticar a justiça, ser justos como Deus era, e como Deus é, e como Ele sempre será. Pratique a justiça, para que tenhamos uma vida de piedade, para que tenhamos uma vida de respeito, uma vida mais tranquila. Pratique a justiça, irmãos, assim como Deus nos ensinou. Que Deus abençoe cada um de nós, que possamos ser justos um com os outros, para que possamos aprender a conviver um com os outros, assim como Deus é justo conosco. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê paz.
Anúncios da semana. Reunião de oração, terça-feira, às 19h30. Quinta-feira, pequenos grupos via Facebook. Domingo, estudo do livro Salvacionista, às 9h. Reunião de salvação